Meu nome é Pandora. Você já deve ter ouvido falar de mim. Algo sobre uma caixa que eu não devia ter aberto. Bem, essa história é quase toda verdade, mas não é a história completa. Esta é sobre algo muito maior. É sobre Cronos, não o velho titã que comeu seus filhos. Este era um tipo diferente de mal, uma escuridão ancestral que se autodenominava Cronos. Ele era o soberano das sombras, o governante de um deserto feito de pura escuridão e medo. De seu trono de obsidiana, ele não queria apenas governar um único reino ou um planeta. Ele queria tudo, o universo inteiro. Ele acreditava que era seu direito de nascença e tinha um plano aterrorizante para reivindicá-lo. Cronos tinha uma fascinação por poder supremo. Aquele tipo que rasga buracos na realidade. Seu grande esquema envolvia um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico capaz de engolir galáxias inteiras. Ele queria aproveitar sua imensa força gravitacional para dobrar o espaço e o tempo à sua vontade. Mas, para controlar tal força, ele precisava de uma chave, uma espécie de manual de instruções. Este era o livro de ouro. Ele não era apenas feito de ouro, ele pulsava com energia celestial. E em sua capa, gravado em prata brilhante, estava o símbolo de Pégaso. O livro guardava os segredos para controlar forças cósmicas e Cronos não pararia por nada para possuí-lo. O livro dourado era uma lenda, um mito sussurrado entre deuses e monstros. Dizia-se que foi forjado no coração de uma estrela moribunda, pelo próprio Hefesto, um presente para o cosmos para manter o equilíbrio. O símbolo de Pégaso não era apenas para decoração, era uma fechadura. Apenas alguém com uma conexão com o nobre corcel alado, ou um coração puro o suficiente para ser digno dele, poderia desbloquear seu verdadeiro potencial. Cronos, sendo a personificação das sombras e do desespero, nunca poderia esperar abri-lo sozinho. Ele precisava capturar o Pégaso vivo e realizar um ritual sombrio, um sacrifício que corromperia o livro e lhe concederia seu poder. Zeus, meu protetor, sabia da ambição de Cronos. Ele havia observado a entidade sombria crescer em poder de seu trono no Olimpo. Ele não podia interferir diretamente, as leis antigas proibiam. Então, ele escolheu um campeão. Ele me escolheu. Fui encarregada de proteger o livro e o Pégaso vivo, o último de sua espécie. Eu não era uma deusa ou uma semideusa com imenso poder. Eu era apenas Pandora, uma mortal com uma mente curiosa e um espírito teimoso. Mas Zeus viu algo em mim, uma faísca de esperança que poderia resistir à escuridão que se aproximava. Minha missão era clara: manter o livro e o cavalo longe do Senhor do Deserto das Sombras. Não importa o custo. O confronto aconteceu mais cedo do que eu esperava. Cronos não enviou lacaios ou mensageiros. Ele veio pessoalmente. Num instante, eu estava no vale escondido, onde Pégaso pastava pacificamente. No seguinte, o céu se tornou um roxo machucado. O ar ficou frio e uma figura se materializou das sombras movediças. Era ele. Cronos era mais alto que qualquer homem, envolto em escuridão que parecia beber a luz. Seus olhos eram poços de fogo vermelho, ardendo com ódio ancestral. Ele não falou a princípio, apenas apontou um dedo para mim. Um raio de energia pura e negra disparou da ponta de seu dedo, uma arma de força letal projetada para extinguir a própria vida. Eu mal consegui me jogar para o lado, a energia escura queimando o chão onde eu havia estado. A grama murchou e virou pó instantaneamente. Pégaso empinou, suas poderosas asas batendo no ar, criando uma rajada de vento que empurrou as sombras que se aproximavam.
Cronos riu, um som como pedras moendo. Ele não estava mais apenas atrás do livro, ele queria o cavalo. Ele via Pégaso não como uma criatura majestosa, mas como uma chave, uma ferramenta a ser usada e descartada. Seu olhar estava fixo no corcel alado. E eu sabia que seu próximo movimento seria capturá-lo. Eu tinha que protegê-lo. Com um movimento de seu pulso, Cronos invocou correntes de sombra que dispararam do chão, tentando enredar as pernas de Pégaso. Eu saquei a pequena adaga de bronze celestial que Zeus havia me dado. Não era muito contra uma entidade cósmica, mas era alguma coisa. Corri para a frente, atacando os tentáculos sombrios. Cada um que eu cortava se dissolvia com um silvo, mas mais apareciam instantaneamente. Cronos zombou dos meus esforços. Você não é nada mortal, ele trovejou, sua voz ecoando pelo vale. Uma pulga tentando parar uma onda gigante. O cavalo será meu e seu sacrifício desbloqueará o universo para mim. Eu estava em desvantagem e eu sabia disso. Minha adaga parecia um palito de dente. Enquanto eu lutava para manter as correntes longe de Pégaso, Cronos levantou a mão novamente. Desta vez, o ataque não foi direcionado a mim. Atingiu meu ombro e uma dor excruciante explodiu em meu corpo. Eu gritei e caí de joelhos, meu braço ficando dormente. A escuridão na ferida parecia fria, um veneno que se espalhava pelas minhas veias. Cronos viu sua chance. Ele me ignorou, agora sangrando no chão, e voltou sua atenção total para o aterrorizado cavalo alado. Sua vitória parecia certa. Comigo, ferida e lutando, Cronos decidiu que era hora de intensificar seu ataque. Ele não estava mais apenas me combatendo, ele estava declarando guerra ao mundo inteiro, a qualquer um que pudesse ficar em seu caminho. Ele desviou o olhar do vale para o oceano distante. Um sorriso cruel, contorcendo suas feições sombrias. Ele começou a entoar em uma língua tão antiga e vil que fazia meus ouvidos sangrarem. O mar começou a agitar-se violentamente, ondas quebrando contra a costa a quilômetros de distância. Então, das profundezas, uma cabeça emergiu. Era uma serpente, mas era tão grande quanto um dragão ancestral, com escamas como obsidiana polida e olhos que brilhavam com uma luz verde malevolente. Este não era um monstro comum, era uma besta primordial, um dragão marinho invocado das planícies abissais para causar estragos. Cronos o comandou com um único pensamento: destrua o mundo deles, afogue suas cidades no medo. A serpente dragão soltou um rugido que abalou as próprias fundações da terra e começou sua jornada lenta e inexorável em direção à costa. Era uma distração, uma tática de terror projetada para atrair a atenção de quaisquer heróis ou deuses em potencial, deixando-me e Pégaso completamente isolados e vulneráveis. Cronos era um mestre estrategista, usando o medo como sua arma principal para dividir e conquistar seus inimigos. Mas um monstro marinho gigante não era suficiente para ele. Ele precisava de um exército. Enquanto a serpente dragão aterrorizava os mares, Cronos concentrou seu poder no deserto das sombras, seu próprio domínio. Das areias negras, ele esculpiu figuras de guerreiros. Um exército de construtos de sombra, animados por sua vontade sombria, ergueu-se do chão. Eles não tinham rostos, não tinham vozes, apenas um propósito único: obedecer ao seu mestre. À frente dessa força silenciosa e aterrorizante, ele criou um general. Este era diferente. Era maior, vestido com uma armadura irregular forjada a partir de pesadelos solidificados, e empunhava um machado maciço que pulsava com energia sombria. Cronos
havia criado seu soldado definitivo para liderar sua invasão. O general ajoelhou-se diante de seu mestre, aguardando ordens. Lidere, meus filhos das trevas. Cronos comandou, sua voz ressoando com poder. Varra as terras. Não deixe nada além de sombras em seu rastro. A era dos mortais acabou. A era de Cronos começou. Com a serpente destruindo as linhas costeiras e um exército implacável marchando pela terra, o mundo foi mergulhado no caos. Era a cobertura perfeita para Cronos completar seu objetivo principal, capturar Pégaso e reivindicar o Livro Dourado. Ele havia preparado o palco para seu triunfo final, confiante de que ninguém poderia detê-lo agora. Deitada no chão, com a magia sombria de Cronos envenenando minhas veias, senti o desespero se infiltrar. Mas então olhei para Pégaso, que estava defensivamente sobre mim, e me lembrei das palavras de Zeus. Inteligência e coragem também são armas. Eu não podia lutar contra Cronos com força bruta, mas talvez pudesse enganá-lo. Eu sabia que não podia fazer isso sozinha. Eu precisava de ajuda. Minha mente acelerou, pensando nos pactos antigos e nos aliados ocultos que meu mentor havia me contado. Havia magos poderosos espalhados pelo globo, guardiões da sabedoria ancestral que haviam jurado proteger o equilíbrio do mundo. Eu tinha que alcançá-los. Ignorando a dor, concentrei meus pensamentos enviando um apelo psíquico por ajuda. Era uma aposta arriscada, um sussurro em um furacão, mas era a única chance que eu tinha. Derramei toda a minha esperança e desespero naquela mensagem mental, descrevendo o Rei das Sombras, o dragão marinho e o exército da escuridão. Para minha surpresa, senti uma resposta, fraca a princípio, depois mais forte. 5 pontos de luz responderam ao meu chamado de 5 cantos diferentes do mundo. Os grandes magos haviam me ouvido. Eles começaram a tecer uma barreira de proteção, um escudo cintilante de luz dourada que envolveu o vale, momentaneamente contendo a escuridão de Cronos. O poder combinado dos magos me deu uma preciosa janela de tempo. Enquanto eles seguravam Cronos, eu me arrastei até o Livro Dourado, que estava onde eu o havia deixado cair. Eu não conseguia abri-lo, mas me lembrei de um segredo que Zeus havia me contado. O símbolo de Pégaso não era apenas uma fechadura, era uma chave para invocar um aliado. Se o livro não pudesse ser aberto, sua capa ainda poderia ser usada para pedir ajuda. Coloquei minha mão sangrando sobre o símbolo, minha mente correndo para decifrar a pista que Zeus havia me dado. Ai, a estrela mais brilhante nem sempre está no céu. Às vezes é a esperança dentro de um aliado. Era um enigma, um teste final. A resposta clicou em minha mente. O aliado não era um deus ou um monstro. Era o próprio espírito do heroísmo, encarnado em uma figura lendária. Concentrando toda a minha vontade, sussurrei o verdadeiro nome ligado à constelação de Pégaso Belerofonte. O livro brilhou com uma luz branca e brilhante, tão forte que forçou Cronos a cobrir os olhos. Uma figura começou a se formar da luz, um guerreiro em uma armadura de bronze reluzente, segurando uma lança dourada. O espírito do maior herói que já cavalgou Pégaso havia atendido ao chamado. Os magos mantiveram a linha, um herói estava ao meu lado e Pégaso estava pronto para lutar. Estávamos feridos e em menor número, mas estávamos unidos. E naquele momento eu soube que coragem e união poderiam de fato forjar uma luz brilhante o suficiente para banir até as maiores das sombras.